pessoal, mais uma vez estamos aqui com o estudo da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Robson dos Santos. Estou aqui para abençoar a sua vida com a poderosa Palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 1 ao versículo de número 5, diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Até os dias de hoje, há uma discussão teológica entre os teólogos liberais e os teólogos ortodoxos a respeito dessa passagem, sobre essa atitude, sobre esse posicionamento de João Batista em mandar 2 dos seus discípulos para perguntar para Jesus se era o Jesus mesmo, o Messias esperado, ou deveria esperar por outro. Mas quando nós vamos estudar, nós vamos ver que João Batista ele teve o privilégio, como nenhum outro profeta teve, de batizar o próprio Senhor Jesus nas águas do Rio Jordão. Foi João Batista mesmo que diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós lemos a Bíblia, nos Evangelhos, nós vamos ver que existia entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus Cristo. Haja vista que os primeiros discípulos de Jesus foram os discípulos de João. E quando nós vamos ler nos Evangelhos, nós vamos descobrir que os discípulos de João achavam que Jesus era rival, ministerialmente, de João Batista. Nós vamos ver várias discussões entre os discípulos de João e os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, os discípulos de João, até um certo ponto, eles pensavam que João Batista seria o próprio Messias. E João Batista, como um profeta de Deus, como um homem temente a Deus, como um homem íntegro, ele teve a preocupação de remover essa ideia falsa que permeava no coração dos seus discípulos. Quando nós lemos o capítulo de número 11, e do versículo de número 1 ao versículo de número 5, os versículos que nós lemos, nós vamos ver que justamente quando Jesus está na sua eminência, na sua execução dos seus milagres, a Bíblia diz que João Batista, ele manda 2 dos seus discípulos perguntar para Jesus se era ele mesmo ou se eles deveriam esperar por outro. Quando João Batista manda esses 2 discípulos para perguntar para Jesus, de fato aqui João Batista não tem nenhuma dúvida de que o Cristo era o Messias desejado, o Messias esperado. Quando João manda os dois discípulos ao Senhor Jesus, ele manda para que justamente essa ideia errônea, essa ideia falsa que permeava o coração dos discípulos de João fosse caído por terra. Observe o texto que João manda justamente quando Jesus está operando milagre, justamente quando Jesus está realizando as maravilhas. Então, quando os 2 discípulos de Jesus chegam ali, os 2 discípulos de João
quando os dois discípulos de João chegam ali e vê Jesus fazendo essas maravilhas, o cego, dando vista ao cego, fazendo o coxo andar, limpando os leprosos, abrindo os ouvidos do surdo, ressuscitando os mortos e anunciando o evangelho aos pobres, os próprios discípulos de João Batista vão cair em si e vão entender que não existia rivalidade entre Jesus e João Batista. Não existia competição. Então, João Batista, como um homem sério, um homem íntegro, um profeta do Senhor, ele não deixa os seus discípulos alimentar essa ideia falsa de que ele poderia ser o Cristo ou que estava havendo uma rivalidade entre Jesus Cristo e João Batista. Haja vista, torno a repetir, que os discípulos de João estavam pensando também, primeiro, que Jesus era um rival ministerial de João Batista. Segundo, que João Batista poderia ser o próprio Cristo, o próprio Messias esperado, desejado. Nós vamos ver, quando nós lemos os evangelhos, que o próprio João Batista, ele foi preciso em suas palavras, quando ele diz: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista, ele está dizendo que não era o Cristo. João Batista estava dizendo que ele não era o Messias esperado. Nós vamos ver que até lá em Atos dos Apóstolos, precisamente no capítulo de número 19, nós vamos ver que alguns discípulos ali, quando o apóstolo Paulo pergunta para eles em qual batismo que eles foram batizados, eles dizem que foi batizado no batismo de João. Então, nós vamos ver que eles estão agarrados em João. Eles estão com a ideia de que João era o próprio Cristo. Então, quando João Batista manda os dois discípulos, justamente naquele momento em que Jesus está operando o milagre, e ali os dois discípulos de João Batista pôde contemplar com seus próprios olhos. Não foi ninguém que anunciou para eles que aquelas obras que estavam acontecendo, de fato, só poderia ser feita através do Messias. E Jesus também entendeu. E Jesus entendeu isso porque quando nós continuamos lendo aqui, a Bíblia diz que Jesus, no versículo de número 6, de Mateus capítulo 11, versículo 6, capítulo 11, versículo 6, Jesus diz assim: bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos, de uma forma indireta. É verdade que Jesus está mandando a resposta para João, porque foi João que mandou perguntar. Mas de uma forma indireta, Jesus, conhecendo o coração de João, conhecendo a atitude de João, o próprio Senhor Jesus dá testemunho de João. Se Jesus está dando testemunho de João, de forma alguma, Jesus está pensando que João Batista está duvidando do seu poder, da sua divindade. Então Jesus, como sabedor, ele ensina aos discípulos de João Batista de uma forma indireta, quando ele usa essa expressão no versículo de número 6, e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Jesus estava dizendo justamente para aqueles discípulos de João Batista que estava pensando, primeiro, que João Batista era o Messias esperado. Segundo, que Jesus Cristo, o Messias, era
rival ministerial de João Batista. O que nós aprendemos aqui, e cabe muito bem pelos dias que nós estamos vivendo, na atualidade, nós vemos aqui que João Batista ele quer remover isso do coração dos seus discípulos, essa ideia falsa de que ele era o Cristo. Se fosse nos dias de hoje, seria o contrário. Quantos homens, quantas mulheres querendo tomar o lugar de Cristo, uma vez que isso é impossível. Isaías, capítulo número 42, diz que o nosso Deus não dá a sua glória para outrem, ele não divide, ele não dá, ele não reparte para ninguém. A glória pertence a ele, o poder, ele é soberano. Mas enquanto a partir da gente vai ver pessoas querendo tomar o lugar de Deus. Nós vemos pessoas que hoje o sermão dele, o sermão que ele faz é para ele, o louvor que ele faz é para ele. Nós vivemos hoje numa era do antropocentrismo, aonde tudo é direcionado ao homem. A pregação é direcionada ao homem, os louvores ao homem. Pessoas tentando tomar ou intentando tomar o lugar de Cristo. Mas eu louvo a Deus pela vida do profeta João, que ele não quer alimentar isso. Se fosse nos dias atuais, justamente essa ação, essa atitude de João Batista, hoje as pessoas iam querer alimentar isso, queriam achar. Nós vamos ver que tem pessoa por menos hoje se sente semideuses, né? Querendo tomar a glória de Deus. Mas o que nós vemos aqui é que João Batista ele quer julgar isso por terra, ele não quer alimentar isso, ele sabe que toda honra, toda glória, todo louvor é para o nosso Cristo, o Messias esperado. Quando Jesus vê a atitude louvável de João, olha o que Jesus vai dizer, os elogios que Jesus vai direcionar a João Batista. Ele diz no versículo de número 7, e partindo eles quem? Os 2 discípulos de João Batista, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Essa expressão, cana agitada pelo vento, porque nas margens do Rio Jordão existiam muitas dessas canas e o vento soprava forte e as canas resistiam ao vento. Está falando de João, que nunca se dobrou, nunca se curvou diante do sistema ali das autoridades de Jerusalém. E ele continua dizendo, sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trazem ricamente estão nas casas dos reis. Agora Jesus está falando sobre a vestimenta de João. Versículo 9, mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Então o próprio Senhor Jesus está elogiando ele. Então cai por terra quando João Batista manda os 2 discípulos perguntar para Jesus, né, se era ele mesmo. Na verdade, de uma forma indireta, João Batista está ensinando os discípulos. João Batista está tirando do coração dos seus discípulos que ele não era o Messias. João Batista, na verdade, resumindo, João Batista está dizendo, eu não sou o Messias, quem é digno de toda honra, toda glória, todo louvor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos aprender com João Batista, saber que a nossa pregação tem que ser cristocêntrica, os louvores têm que ser cristocêntrico, o nosso culto tem que ser cristocêntrico, que o homem desapareça e que o Senhor venha crescer na nossa vida. Fica com Deus, que o Senhor continue abençoando cada um, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.